Você já comprou aquele caderno lindo, com a capa dos seus sonhos, e quando foi usar sua caneta preferida, ou aquele marca-texto neon incrível, a tinta vazou e estragou a folha de trás? Que frustração! Se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo, porque hoje vou te ensinar todos os segredos para nunca mais passar por esse perrengue. Vamos desvendar o mistério da gramatura do papel e descobrir como escolher o caderno perfeito para suas canetas e seu estilo de estudo. Vamos começar pelo básico. O que é essa tal de gramatura? De forma bem simples, a gramatura é o peso do papel, medido em gramas por metro quadrado ou grama por metro quadrado. Quanto maior a gramatura, mais grossa e encorpada é a folha. E por que isso é tão importante? Porque uma folha mais grossa tem menos chance de deixar a tinta passar para o outro lado, o famoso ghosting ou bleeding. A maioria dos cadernos comuns, aqueles que a gente encontra facilmente em papelarias, tem uma gramatura de 56 gramas por metro quadrado. Esse tipo de papel é ótimo para escrever com canetas esferográficas normais, aquelas do dia a dia e com lápis ou lapiseira. O problema começa quando a gente quer usar algo com mais tinta, como canetas coloridas, canetas em gel ou os nossos queridos marca-textos. Para esses materiais, o papel de 56 gramas por metro quadrado é muito fino e a tinta acaba atravessando a folha, manchando tudo. Então, qual a gramatura ideal? Se você é do time que ama um caderno colorido, cheio de anotações com canetas de ponta porosa, tipo as famosas Stabilo, ou adora destacar tudo com marca-textos vibrantes, a minha recomendação é procurar por cadernos com gramatura a partir de 75 gramas por metro quadrado ou, idealmente, 90 gramas por metro quadrado. Vamos fazer um tour pelos tipos de canetas para entender melhor. Primeiro, as esferográficas. São as mais comuns, com tinta à base de óleo, mais seca e densa. Elas funcionam bem em praticamente qualquer papel, inclusive o de 56 gramas por metro quadrado, porque liberam pouca tinta e secam rápido. São perfeitas para anotações rápidas e para quem não se preocupa tanto com a estética do caderno. Depois temos as canetas em gel. Elas são super populares por suas cores vibrantes e escrita macia. A tinta delas é à base de água e um pouco mais espessa, o que as torna deliciosas para escrever. No entanto, elas soltam mais tinta que as esferadoras. Em um papel de 56 gramas por metro quadrado, é quase certeza que vai aparecer uma sombra do outro lado da folha. Para usar canetas em gel sem preocupação, o ideal é um papel de 75 gramas por metro quadrado ou superior. Com 90 gramas por metro quadrado, a experiência é perfeita. A escrita fica lisinha e sem nenhuma mancha no verso. Agora, as canetas de ponta porosa ou fine liners, como as da Stabilo ou da Staedtler, elas têm uma ponta de feltro e tinta à base de água, o que resulta em um traço forte e colorido. São as campeãs em vazar no papel fino. Se você é fã dessas canetas, investir em um caderno de 90 gramas por metro quadrado não é um luxo, é uma necessidade. Com essa gramatura você pode colorir, fazer títulos, contornar, que a folha vai aguentar bravamente. E os marca-textos? Os marca-textos, eles são essenciais para organizar os estudos e destacar informações importantes. Mas, por terem uma ponta larga e liberarem muita tinta de uma vez, eles são os maiores vilões do papel fino. Em um caderno de 56 gramas por metro quadrado, o desastre é quase garantido. A tinta não só atravessa a folha, como pode até manchar a folha seguinte. Para usar marca-texto sem medo de ser feliz, a regra é clara. Procure por cadernos de no mínimo 90 gramas por metro quadrado. Com essa gramatura, você pode passar um marca-texto quantas vezes quiser que a folha vai segurar a tinta. Existe também uma categoria mais premium de cadernos, com folhas de 120 gramas por metro quadrado, ou até mais. Esses são o paraíso para quem gosta de técnicas como lettering com brush pens, ou até mesmo fazer pequenas ilustrações com aquarela. As brush pens, aquelas canetas com ponta de pincel, soltam muita tinta e precisam de um papel bem grosso para não vazar e para que a ponta deslize suavemente. Se você está começando no lettering, um caderno de 120 gramas por metro quadrado vai fazer toda a diferença no seu aprendizado e no resultado final. Então,
Como escolher o caderno certo na prática? Quando for à papelaria, não olhe só a capa. Procure na embalagem ou na etiqueta do caderno a informação da gramatura. Geralmente ela está descrita como 90 gramas por metro quadrado, por exemplo. Se a informação não estiver visível, desconfie. É provável que seja a gramatura padrão de 56 gramas por metro quadrado. Outra dica é sentir o papel. Pegue o caderno, abra e sinta a textura da folha com os dedos. Uma folha de 90 gramas por metro quadrado é visivelmente mais encorpada, mais lisinha e tem uma aparência mais premium do que uma de 56 gramas por metro quadrado. Com o tempo, você vai pegar o jeito e conseguirá identificar a diferença só pelo toque. Vamos recapitular para ficar bem fácil. Se você usa principalmente lápis e caneta esferográfica, um caderno de 56 gramas por metro quadrado vai te atender super bem e é mais econômico. Se você é o louco ou a louca da papelaria, ama canetas em gel, fine liners coloridas e não vive sem seus marca-textos, invista em cadernos de 90 gramas por metro quadrado. O investimento vale cada centavo pela paz de espírito de ter um caderno limpo e organizado. E se o seu hobby é lettering ou desenho com canetas mais aguadas, procure por folhas de 120 gramas por metro quadrado ou mais. Muitas marcas hoje em dia já estão atentas a essa necessidade e oferecem linhas de cadernos com gramaturas maiores. Marcas como Cicero Oxford e até algumas linhas específicas de marcas mais populares já trazem essa opção. Vale a pena pesquisar online e nas lojas para encontrar a que melhor se adapta ao seu bolso e ao seu gosto. E uma dica extra: antes de sair usando seu caderno novo, faça um teste. Escolha a última folha do caderno e crie uma pequena legenda de canetas. Escreva com cada uma das suas canetas e passe seus marca-textos. Depois, vire a folha e veja como cada uma se comportou. Assim, você já sabe exatamente quais materiais pode usar sem medo de estragar seu caderno. Esse pequeno ritual pode salvar muitas páginas e muita frustração. Lembre-se que um caderno organizado, sem manchas e com anotações claras, ajuda muito na hora de revisar a matéria. É um investimento no seu aprendizado e até na sua motivação para estudar. Aquele prazer de abrir um caderno bonito e bem cuidado não tem preço, não é mesmo? Então, da próxima vez que for comprar seus materiais, lembre-se dessas dicas, olhe além da capa, verifique a gramatura e escolha o papel que vai ser o melhor amigo das suas canetas. Seus estudos e sua criatividade agradecem. Espero que esse guia tenha tirado todas as suas dúvidas. Agora me conta aqui nos comentários: qual a sua caneta preferida e qual gramatura de papel você costuma usar? Vamos trocar experiências! E se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!